Começamos então a live agora. Esperar a galera entrar para a gente começar a falar sobre relacionamento hoje. Hoje o tema é bem legal, bem interessante. Esperar a galera entrar aí. Sejam bem-vindos. Tatiana, Walter, sejam bem-vindos. Vai dizendo oi, vai acenando aí para mim que eu vou te cumprimentando. Hoje eu vou desligar, tá? Os comentários para mim não me perder. Fala, Jean, tudo certo? Como é que tá o áudio aí? Estão conseguindo me ouvir? Tá tudo bem? Tá tranquilo? Vai fazendo aí um ok. Qualquer coisa a gente vai alterando aqui, tentando ajustar. Legal, o áudio tá beleza. Convida geral aí, vai aí do lado aí, ó, embaixo aí tem aquele aviãozinho. Convida a galera, Tati, tudo bem? Vanessa, Tati Pompermeier também, sejam bem-vindos. Andrei, Chancherei aí na área, show de bola. Coloca aí também da onde sessão, galera que tá entrando, né? Anne, Chapecó, Tainara, sejam bem-vindos. Deixa eu até anotar aqui, deixar fixado aqui o tema de hoje. Relacionamento. O formato do seu corpo explica por que você passa por alguns perrengues no relacionamento. Seu corpo explica. Eu vou aqui agora para fazer essa parada, fixar comentário. Aí, agora sim. Minas Gerais, Tati, que legal. Minas Gerais, Lu, sejam bem-vindos. A gente vai falar um pouquinho aí sobre relacionamentos. Me levanta a mão aí, vai colocando aí quem tá casado ou tá namorando, que tá nessa live, e quem tá à procura, tá? Vai colocando aí se você está casado, se você é solteiro e está à procura. Na semana que vem, na verdade no final agora aqui, fiquem até o final que eu vou apresentar para vocês algo que eu vou fazer na semana que vem, tá? Então tem um bônus aí, 2 bônus na verdade, né? Que eu vou colocar no final da live aqui para quem está casado e para quem quer casar. Tá? Quem está solteiro. E lembrando que quem não está casado ainda está solteiro, por mais que esteja namorando, esteja noivo, encontra-se como solteiro, tá? Seu estado civil ainda é solteiro, tá bom? Então, Santa Maria, olá, seja bem-vindo, Ricardinho, Edson entrou agora também. Sejam todos bem-vindos. Compartilhem convida mais gente aí, clica no aviãozinho aí e manda para mais gente, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas hoje. A gente vai falar sobre relacionamento, a procura da bênção, né, Tainara? Que legal. A gente vai falar um pouquinho aí sobre relacionamento e como a gente pode ajudar, como o nosso corpo, né, o formato do nosso corpo explica algumas coisas que a gente viveu e está vivendo, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Solteira à procura da bênção. É isso aí, vai colocando aí quem tá casado, quem tá solteiro, só para mim poder saber com quem que eu tô falando aqui e para que lado que eu vou levar essa condução aqui, tá? Então, para quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou Rafael Paz, tá? Eu sou analista corporal e comportamental. Se você está aqui, talvez pode ser por um convite de alguém, né, que enviou para você aí, para você estar aí. E aí talvez você não sabe quem eu sou, o que é que eu faço. Então eu sou analista corporal e comportamental, e através da análise corporal a gente consegue saber como a mente de uma pessoa funciona, e sabendo como essa mente funciona a gente consegue saber também um pouco da história dessa pessoa, e sabendo da história dessa pessoa a gente consegue acessar algumas áreas da sua vida e entender por que está passando pelo que está passando. Hoje, a live de hoje, a gente vai falar especificamente sobre relacionamento. Então fica até o final comigo aqui. No final eu tenho
eu tenho 2 bônus que eu vou liberar aqui pra galera, tá? E uma novidade que tá surgindo na semana que vem já, pra galera solteira e pros casados também, mas agora no primeiro momento é só pros solteiros que eu vou liberar esse presente. E na outra semana será para os casados, mas os casados eles precisam perceber e estar aqui comigo até o final também, porque tem algo bem interessante no final dessa live para você, tá ok? Então vamos lá, eu vou, Brenda Colete, Rafa, vai ter culto de jovens amanhã? Vai, tem culto lá na Rede Metanoia em Xaxim e aqui em Chapecó também, tá? Então você cola lá com a gente e vai ser bênção, tá bom? Eu vou, para começar a não me perder, então eu vou desativar os comentários aqui, tá? Continue convidando a galera aí, vamos lá. Já falar sobre relacionamento e a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui para todo mundo é que eu não sou a favor da separação, tá ok? Eu não sou a favor de separação. Eu acredito que todo relacionamento ele pode ser ajustado, pode ser melhorado, né? Então a gente precisa entender como o outro funciona e como a gente funciona para poder fluir com mais naturalidade dentro de um relacionamento, tá? E vários problemas do seu relacionamento, eles só existem por causa do seu corpo, por causa do formato do seu corpo, tá? E você vai entender um pouquinho disso hoje aqui, tá? Eu não teria tido alguns problemas que eu tive no relacionamento se eu soubesse disso antes, tá? Se eu soubesse disso que eu vou falar pra você hoje aqui, provavelmente alguns problemas que eu enfrentei no meu relacionamento, eu não teria enfrentado. Eu hoje estou casado, muito bem casado, com uma filha de 5 meses, indo para o 6º mês agora, e a minha vida de casado ela é extremamente feliz. Eu sou extremamente feliz com a mulher que eu escolhi para minha vida, né? Para mim compartilhar os sonhos, os projetos, né? E ainda assim, o nosso casamento ele se deu de uma maneira bem diferente. Eu queria uma experiência totalmente diferente para minha vida no que diz respeito ao relacionamento, ao casamento, e eu consegui isso, Deus me agraciou com isso, mas mesmo assim, todas as vezes que você está em um relacionamento, você está no casamento, tem coisas que o seu passado ainda você carrega e você não consegue se livrar dele em certos momentos, e você acaba jogando para outra pessoa essa responsabilidade, esses problemas, assim como a outra pessoa também pode fazer isso com você, se você não tiver bem resolvido em algumas áreas da sua vida e entendendo algumas coisas, por que você faz certas coisas, né? E o principal motivo dos relacionamentos não darem certo é porque talvez você está tentando juntar 2 peças que você não conhece bem, tá ok? Eu não estou dizendo que são 2 peças que não se encaixam, estou dizendo que são 2 peças que você não conhece muito bem. Imagine um quebra-cabeça onde você tem uma peça de um lado que ela tem uma entrada e uma saída na outra peça, certo? E às vezes você está com ela virada e você não entende por que ela está daquela maneira. E você não consegue encaixar essas peças muito bem, né? Então quando eu falo sobre isso, sobre relacionamento, eu não estou dizendo que essas peças não se encaixam. Elas se encaixam, porém você pode não as conhecer muito bem. E se você não conhece muito bem, você vai acabar forçando alguns encaixes que não faz sentido encaixar, tá? Eu quando atendo casais, né, a primeira coisa que eu faço é mostrar para a pessoa o quanto ela não se conhece ainda, né? Eu tive o prazer de atender vários casais já, e por conta disso, por conta desse atender casais, a gente desenvolveu uma ferramenta também que eu já comecei a aplicar em vários casais que a gente tem, que eu atendi, porque a análise, quando ela é feita individual, tá? Então a gente faz a análise individual e aí depois eu faço uma análise para entender como aquela casa funciona. Só que além disso, eu também desenvolvi uma ferramenta, nós desenvolvemos uma ferramenta que você consegue potencializar o que a outra pessoa tem, o que você tem, fazer acordos verdadeiros, acordos transparentes de adultos saudáveis, para poder fazer com que esse casamento
flua com mais naturalidade, tá? Então a gente precisa entender isso e fazer esses acordos para não dar nenhum um BO aí, tá? Eu não estou falando aqui dessas pessoas não conhecerem umas às outras, eu estou falando de você talvez não se conhecer, tá ok? Você talvez não sabe como você lida com as suas emoções, tá? Com a sua mente e com as suas frustrações. Então, se você não sabe como você funciona, como é que você vai querer cobrar algo da outra pessoa? Então, é necessário você saber como você funciona, para a partir daí você então conhecer o outro e começar talvez querer cobrar alguma coisa da outra pessoa. E tem coisas que a gente cobra da outra pessoa que, de fato, não foi feito nenhum acordo antes. Entendeu? A pessoa não sabe por que você está fazendo aquilo. E até mesmo ela, muitas vezes, não sabe por que ela está fazendo aquilo. Então, dentro de um relacionamento, é necessário isso. Então, aqueles que querem casar, eles precisam entender que quando eles vão entrar num casamento, vão entrar num relacionamento, é necessário fazer alguns acordos para que esse casamento flua de uma maneira mais natural e mais saudável, tá? A metade dos problemas que você encontra, você não encontraria se você conhecesse sobre o formato do corpo e sobre os traços de caráter. Porque existem 5 sensações básicas, e são apenas 5 sensações básicas que todo ser humano vai passar, e aí cada ser humano vai potencializar isso em alguns momentos da sua vida. Tá? Então, a gente vai tomar ressignificados, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Sobre esses ressignificados que a gente vai tomando quando a gente cresce, a gente sofreu algumas coisas do 0 aos 5 anos que depois tomamos novos significados, tá ok? Então, para quem está chegando agora, seja bem-vindo e vai convidando a galera aí, vai mandando aí um aviãozinho que a gente está entrando essa introdução, então a gente vai entrar agora naquilo que de fato eu quero falar com você, tá? Por enquanto, nesse momento, eu quero que você pense somente em você, não pense na outra pessoa, tá? Você precisa pensar em você. Não pense no seu parceiro, não pense no seu futuro marido, no seu futuro noivo, tá? No seu futuro namorado. Pense em você, tá? Ok? A gente vai falar com você e eu quero que você abra a mentalidade quanto ao que a gente vai falar hoje aqui, tá ok? Então existem 5 sensações básicas, tá? Que são registradas no nosso sistema nervoso, na nossa mente, e ela cria, né? Ela dá forma para o nosso corpo, tá? E o nosso corpo vai tentar evitar essas 5 dores de todas as maneiras possíveis e imagináveis, porque aquilo causou uma dor muito grande nela e numa fase da vida em que aquilo começou a doer muito em seu corpo, tá? Então ela sentiu algo no momento X da vida, do 0 aos 5 anos, e nessas dores que ele sentiu, nessas dores que ele sofreu, quando ele vem para a vida adulta, ele vai fazer de tudo para não sentir mais essas sensações. Eu vou chamar de dores aqui, tá? Então se em algum momento eu falar sensação ou dor, é a mesma coisa, tá bom? Então, quais são as 5 dores, ou quais são as 5 sensações básicas que estão gravadas no nosso sistema nervoso central, tá? As 5 dores são rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Essas são as 5 sensações básicas que estão gravadas no nosso sistema nervoso central, e essas 5 sensações básicas, elas vão fazer com que o nosso corpo desenvolva uma forma de poder sobreviver no mundo onde essa pessoa está inserida, tá ok? A verdade é que a sua mente ela foi programada então para ressentir essas dores, ressentir ser rejeitado, abandonado, manipulado, humilhado ou traído, tá? Beleza? Então, o que eu quero que você entenda, tá? Para mim não me estender muito, eu quero falar sobre essas 5 dores e como essa pessoa ela está agindo de algumas maneiras e como você pode potencializar a vida dela, tá ok? Então preste muita atenção nesse processo de 5 etapas, tá? Foram 5 etapas que moldaram o nosso corpo, tá? E a nossa mentalidade. Então começamos lá no primeiro traço de caráter, no primeiro desenvolver do ser humano, que é na gestação, que está formando o traço de caráter esquizoide, tá ok? Então, lá no útero da mãe ainda, quando aquela mãe ela descobriu que estava grávida, o primeiro traço que está se desenvolvendo é o traço de caráter esquizoide. O traço de caráter esquizoide ele vai se desenvolver através de uma dor
chamada rejeição. Por quê? Se a mãe no lado de fora está passando por algum problema, lá dentro aquele útero vai ficar mais frio, vai ficar menor, e toda vez que aquela criança se mexe, ela tem uma sensação abstrata que o útero está rejeitando, tá ok? Então, os esquizoides, quando eles vêm para o mundo, então o formato do corpo deles vai ser um formato um pouco mais pontudo, são pessoas um pouco mais alongadas, cabeça mais alongada, geralmente eles usam óculos, são pessoas extremamente racionais e lógicas, tá ok? Não gostam muito de contato e falam pouco. Tá? Então são pessoas que elas são muito criativas, mas elas são pouco executoras. Tá? Uma coisa muito importante que você deve saber se você convive com um esquizoide, tá? É que os esquizoides eles odeiam incomodar, então muitas vezes eles para não incomodar eles vão e fazem alguma coisa ou ficam na caverna deles. Então eles preferem não incomodar as pessoas e eles acabam não interagindo muito e ficam mais na deles nesse sentido, tá ok? E eles não são muito comunicativos e também não são muito proativos, tá ok? Então o esquizoide, quem é casado com alguém, presta atenção aí, se você é casado com alguém que ele é mais esquizoide, como é que é esse esquizoide? Esquizoide é uma pessoa que ele tem pontas no corpo, a cabeça um pouco mais alongada, tá? Testa um pouco maior, geralmente usam óculos, tá ok? Eles vivem no fantástico mundo da lua. O formato do esquizoide é esse formato aí, tá? Que eu te falei. Então eles são um pouquinho mais pontudos. Você vai ver pontas nas articulações, por exemplo, aqui no ombro, muitas pessoas vêm e desce normal, redondo, ou vem com mais força, tem bastante músculo nessa região. O esquizoide você vai ver que tem as pontinhas nos cantos assim, tá? Então o que acontece? Ele nos cotovelos é mais pontudo, você vai ver que no joelho também ele é cheio de pontas, assim, na verdade o esquizoide ele é mais cheio de ponta, tá? Você poder entender aí, tá bom? Então o que eu espero dentro de um relacionamento com alguém que é esquizoide, tá ok? O que eu espero dele, tá? O que você pode esperar dele? Você vai esperar dele muita lógica e muito raciocínio lógico, tá ok? Então, essa é uma coisa que você pode esperar de uma pessoa que é esquizoide. O que eu não posso esperar dentro de um relacionamento com um esquizoide? Muito contato físico, tá? Exibição de emoções e de sentimentos. Então o esquizoide ele não tem isso de estar expressando, de estar em contato o tempo todo, de estar abraçando o tempo todo. Ele não tem isso, ele não necessita disso, tá ok? Então essa é uma forma com que ele viu de poder sobreviver no mundo, tá ok? Como que eu estimulo um esquizoide então? Para mim estimular um esquizoide, eu preciso prestar muita atenção nas ideias que ele tem, tá ok? Valorizar, elogiar o seu jeito de pensar. Então, cara, quer botar um esquizoide lá em cima, quando ele trouxer uma ideia, você, pô, essa ideia é muito legal, essa ideia é muito bacana. Isso que você tá me trazendo aqui é muito massa, tipo, é fora da casinha, tá ligado? É fora da caixinha. Então, nesse sentido, é algo que você precisa entender e estimular, então, um esquizoide, tá? Um alerta importante aqui do esquizoide ele precisa de um tempo para se desconectar do mundo. O esquizoide ele tem essa necessidade, tá? De estar desconectado. Em algum momento chegar e ficar num canto, numa caverna, ele precisa disso. Ele precisa desse tempo para ele poder interagir com esse mundo da cabeça dele. Uma coisa que o esquizoide também gosta muito é de quando ele está fazendo alguma coisa, ele não gosta, na verdade, de ser interrompido. Quando ele está executando alguma coisa, porque as ideias dele fluem tanto que ele não consegue captar e organizar elas. E quando ele está fazendo isso, se você chega no meio e você interfere isso, vai tirar toda a ordem das ideias dele. Então, não faça isso com o esquizoide, tá ok? Então, esse é o primeiro traço de caráter que está acontecendo do zero, no início da gestação, a partir do momento que gestou e que está no útero da mãe, até o primeiro mês de vida. Depois eu tenho o quê? O oral. Então, a gente vem do esquizoide para o oral. O oral, qual que é a fase que ele está sendo desenvolvido? Do primeiro mês de vida ao primeiro ano de vida. Tá? A fase do oral é a fase da amamentação, onde a criança não consegue falar com o mundo, ele chora para se comunicar. Quando ele chora para se comunicar, é a maneira com que ele encontra de que as pessoas resolvam o problema para ele.
tá ok? Então, o oral, o que que o oral ele é, tá? Então, são pessoas extremamente comunicativas, tá? Tipo assim, o nome já é bem sugestivo, oral, né? Então, eles são pessoas que comunicam com muita facilidade, adoram o contato físico, tá? Adoram o contato físico, adoram o contato com pessoas, interação com pessoas, tá? Não conseguem ficar sozinhas por muito tempo. São pessoas extremamente sentimentais e morrem de medo de serem abandonados. O esquizoide morre de medo de ser rejeitado. O oral morre de medo de ser abandonado, tá ok? Então, qual que é o formato do corpo do oral? Como que aquele corpo aprendeu a sobreviver naquele mundo onde ele estava chorando? Ele estava chorando e alguém tinha que vir pegar ele. Então, o que o corpo dele fez? Vou me tornar mais atraente. De que maneira? É muito mais gostoso você pegar um bebê, eu tô com a minha bebê aqui, de 5 meses com as bochechinhas gordinhas, certo? Então o corpo vai mandar essa energia para que ele fique mais pegável, mais gostoso de pegar, mais gostoso de apalpar, de ficar pertinho, tá? Então, o que acontece? Os orais eles vão ter o formato do corpo um pouco mais arredondinho. O esquizoide um pouco mais pontudo, cabeça mais alongada, você vai ver que parece que tipo ele é montado, as orelhas são montadas, o nariz é montado, parece que o cara não se encaixa, né? Os ombros são diferentes. Já o oral não, o oral ele é arredondadinho, é aquele formato mais redondo, mais fofinho, é tipo assim, eu quero pegar. E depois de adulto, os orais são aqueles que você olha para ele e fala assim, meu, eu quero te afofar, eu quero ficar apertadinho com você, se ele não tá tendo dor nenhuma, tá bom? Então ele vai querer isso também nesse desenvolver da vida dele, tá ok? Então, essa é a segunda etapa. E o que esperar? Se você está em um relacionamento com um oral, o que você deve esperar, então, de um oral? Então, é esse contato físico, essa comunicação, é querer conversar, é falar, expor os sentimentos, é muita sensação. O oral, às vezes, dependendo do grau em que ele se encontra, ele fala sem pensar, tudo que está na cabeça ele coloca para fora, ele não consegue controlar, muitas vezes não tem um filtro para poder pensar antes de colocar as coisas para fora, então ele funciona mais dessa maneira. E o que não esperar, então, de um oral, tá? O que não esperar de um oral? Objetividade, razão, silêncio e limites. O oral, muitas vezes, ele não tem limites, tá ok? Não fique pensando e esperando do oral um raciocínio lógico, tá? Tipo assim, vai acontecer assim. Não, o oral, ele é sentimental. Ele vai lá e é por sentimento. Ele faz as coisas, tipo, fluindo dele com muita naturalidade, entendeu? O que pode acontecer? O que eu estou falando aqui é sobre a questão dos traços em seus recursos, porque os traços podem estar na dor, e a dor do oral é uma dor do abandono. Então, para que ele não se sinta abandonado, o que ele vai fazer? Cara, eu já já tive contato com pessoas e fui cortado, fui machucado nisso, então eu não vou mais ter isso. Então ele se bloqueia, se fecha, e ele vai ficar no mundo dele, sem esses contatos, e ele vai fazer com que aquela necessidade que ele tem de colocar para fora os seus sentimentos, ele vai trazer para dentro. E aí o que ele vai fazer? Ele vai comer. Então, os orais, o oral, ele é um dos traços de caráter que tem muita facilidade de ganhar peso, tá ok? De ficar com obesidade. Então tem que tomar muito cuidado, porque se o oral não coloca seus sentimentos para fora, ele vai acumular dentro dele, e acumulando dentro dele, ele vai acabar engordando cada vez mais. Então tem que tomar um cuidado em relação a isso, tá ok? Como eu falei, não espere de um oral objetividade, razão, silêncio e limites, tá ok? Como estimular o oral, então? Importar-se com o que ele está sentindo e oferecendo o acolhimento. Muitas vezes dentro do relacionamento, tanto a mulher quanto o homem, há uma leve diferença aqui entre o homem oral e a mulher oral, que por conta da sociedade, da construção da sociedade que nós temos, o homem oral, ele não consegue expor os seus sentimentos, não consegue botar para fora o que ele sente muitas vezes. Tá? E a mulher também, mas a mulher ela consegue botar um pouco mais. O homem nem tanto. Quando o homem ele é oral e a mulher não consegue perceber isso nele, e ele tá ali louco pra chorar, louco pra colocar o sentimento pra fora, louco pra falar alguma coisa,
e a mulher não consegue perceber aquilo na vida dele, não consegue ser acolhedora para aquele oral, ele vai sentindo cada vez pior, né? Então, quando você está em um relacionamento e o formato do corpo do seu marido, da sua mulher, é um pouco mais arredondado, cara, eles só querem ouvir, eles só querem que alguém esteja do lado para ouvir. Então é necessário que você sente com ele e apresente acolhimento. Às vezes o que ele está sentindo pode fazer nenhum sentido para você, mas para ele faz muito sentido. E isso é uma coisa que você precisa respeitar, porque a construção do traço de caráter dele fez com que ele chorasse para que ele sobrevivesse. Se ele não chorasse, ele não sobreviveria. Se ele não chorasse, ele não tinha fralda trocada. Se ele não chorasse, ele não comeria. Se ele não chorasse, ele ia sofrer muito, não ia trocar a roupa dele, entendeu? Então, foi a forma com que ele encontrou para sobreviver nesse mundo. Então, esse oral precisa de atenção e acolhimento no que diz respeito aos seus sentimentos, tá ok? E eu vou avançando aqui então. Alerta é importante para quem está em um relacionamento com um oral, tá ok? O que ele sente é importante mesmo quando ele não consegue explicar. Às vezes o oral ele vai chorar e não sabe nem por que está chorando. E faz sentido para ele, pode não fazer para você, mas para ele faz. Então sente com ele, apenas fique ali do lado dele, mostrando que você está dando acolhimento e ele está chorando e beleza, acabou de chorar, a vida que segue para esse oral e ele vai conquistar o mundo a partir daí, tá bom? Então preste atenção nisso, ok? Terceiro traço de caráter que é desenvolvido, então, é o traço de caráter do psicopata, tá ok? Eu vou abrir aqui, ativar os comentários, eu quero que você coloque aí pra mim aí se faz sentido, se não faz sentido, dá um joinha, pelo que eu tô falando aqui, a gente vai entrar já já no traço de caráter psicopata, tá bom? Que é o terceiro traço de caráter que está se formando. Faz sentido o que eu falei aqui com vocês? Tá fazendo sentido aí para alguém? Tá? Sobre os traços, esquizoide, oral. Agora a gente vai entrar no psicopata e nós temos mais dois, tá? Que é o masoquista, o psicopata, masoquista e o rígido, tá bom? Legal, legal. Faz muito sentido, bacana. Show de bola. Top, gente, top. Então vamos lá. Terceiro traço de caráter que está sendo desenvolvido é o traço de caráter psicopata, tá ok? Então, não se assustem com os nomes, tá bom? Eu sempre falo isso, não se assustem com os nomes, porque quando nós estávamos estudando isso, nossos professores estavam estudando, eles pegaram lá da época ainda do Freud, na verdade do Wilhelm Reich, que é o cara que desenvolveu essa questão desses 5 traços de caráter, e os nossos professores desenvolveram uma ferramenta, né? São 3 brasileiros, e isso é muito massa, são 3 brasileiros que desenvolveram essa ferramenta de análise corporal e comportamental. Hoje eles têm um instituto que trabalham com cura de várias doenças, já, enfim, os caras são muito pra frente, assim, tá? Então, não se assustem com o traço de caráter. Eu vou falar aqui agora sobre o psicopata. Obrigado pelas suas respostas, mas eu me perco, meu esquizoide se perde, então eu preciso desativar os comentários, tá bom? E o terceiro traço de caráter é o esquizoide, que está acontecendo, então, entre o primeiro ano de vida e o segundo ano de vida. Entendo que isso é mais ou menos um tempo, tá? Não exatamente o que aconteceu nessa fase, mas é entre primeiro e segundo ano de vida. E o que está acontecendo nessa fase? A criança está interagindo com o mundo além da mãe. Além da mãe, além daquele peito daquela mãe, que é o mundo dela, ela começa então a interagir com as pessoas ao redor. E aí, interagindo com as pessoas ao redor, ela começa então a ser manipulada. Como que ela é manipulada? A gente nessa fase está olhando para aquela criança, é tudo lindo e fala mamãe, fala vovó, e a gente vai articulando com ela. Então quando ela faz, ela é interessante, ela é importante. Quando ela não faz, a gente como adulto segue vida e ela fica ali brincando, fica de lado. Só que na cabecinha dela, a dor que ela vai ter é uma dor de manipulação. Por quê? Essa dor vai se desenvolver em que sentido? Quando ela começa a ver que quando ela não faz alguma coisa, ela já não é tão importante como se ela estivesse fazendo. E por conta disso, dela não estar mais sendo tão importante assim, essa dor vai ser aumentada. Nessa fase também, o que acontece com a criança? Ela começa a manipular. Então, ela tá aqui, ela aponta, ela tá ainda, tipo assim, não tá caminhando direito, tá dando aqueles passinhos, tá meio, mas ela vai ficando no colo das pessoas, ela tá aqui, ela quer chegar lá, sei lá num interruptor que tem na parede. Então ela vai de mão em mão apontando
para ir pro tio, o tio pega e fala, ela me ama, e aí aponta pro outro e o outro pega, na verdade ela não amou nenhum deles, ela só quis usá-los para chegar a um ponto que era o lugar que ela queria, aquele interruptor, ou aquela boneca, ou aquele, sei lá, alguma coisa que ela achou interessante. Então ela manipula os ambientes onde ela tá? Então, quem tem esse traço de caráter vai ter o formato do corpo um pouco mais triangular. Em cima é um pouquinho maior do que embaixo. Isso a gente vai ver na cabeça, vai ver no tronco, vai ver no quadril, vai ver nas pernas, tá? Que análise corporal a gente faz olhando 3 coisas, que é formato, sensação e expressão, de 6 pontos do corpo, tá? A gente olha e analisa formato, sensação e expressão da cabeça, dos olhos, da boca, do tronco, do quadril e das pernas. Fazendo esse raio-x, eu tenho um gráfico, né? Eu pontuo um gráfico e a partir do momento que eu tenho um gráfico, eu vou ter lá quantos por cento de cada traço de caráter essa pessoa tem. Sabendo quantos por cento de traço de caráter ela tem, eu consigo então acessar a mente dessa pessoa, saber como essa mente funciona, e sabendo como essa mente funciona, a gente acessa a história e responde a qualquer pergunta relacionada à vida da pessoa, e a gente depois, na análise, a gente entra num negócio chamado caminho leve, que a gente vai trazer leveza para algumas áreas da vida dessa pessoa. Então, o formato do corpo dessa pessoa é um pouco mais triangular, tá ok? Então, como que funciona então o psicopata? O psicopata ele gosta de negociar, liderar e criar planos, mas não são pessoas executoras. Eles podem criar planos perfeitos, mas nem sempre eles executam o plano que eles colocaram na mesa, tá? Então, eles mandam muito bem, mas muitas vezes realizam muito pouco, tá? Então, pessoas que conseguem mandar e executar, ela tem um traço de caráter aí mais masoca e mais rígido junto com esse traço de caráter psicopata. Lembrando que nós temos os 5, tá ok? Só que dentro desses 5 nós temos 2 ou 3, tá? 1, 2 ou 3 que eles são um pouco mais elevados, tá ok? E tendo essa elevação maior, a gente vai funcionar em algumas horas do dia, mais em algum dos traços de caráter, tá ok? Outra característica importante para a mente desse tipo de pessoa é que são pessoas mais frias, que não mostram os seus sentimentos muitas vezes, não tem muita facilidade em se interessar pela dor dos outros, tá? Muitas vezes não se interessam aí pela dor dos outros, tá? O grande medo do psicopata é ser manipulado, ele tem medo de ser manipulado, por isso ele vai estar sempre querendo manipular as coisas e as pessoas ao seu redor, deixar com que tudo aconteça conforme ele quer, tá ok? Só que não é porque o psicopata não tenha tanto sentimento no que diz respeito à demonstração desses sentimentos, que ele não se importe, tá? Ele se importa, só que ele se importa do jeito dele. Qual é o jeito dele? É tentando resolver a coisa. Diferente do oral, o psicopata, quando ele vê algum problema aí diante dele, ele não vai sentar com a pessoa e vai ficar ali, vai chorar e junto, e não vai fazer isso. Ele vai olhar e vai dizer, tá, ok, e aí, o que a gente vai fazer então? Daqui, tu pode fazer o seguinte, entendeu? Ele vai dar uma direção, ele vai dizer, ó, tu tem que fazer isso aqui, fazer isso, que tu vai sair desse lugar. Diferente do oral, que o oral ele vai chegar lá, vai sentir junto, vai chorar até a dor. O oral vai chorar a dor do outro, né? A dor que o outro está sentindo. Então, os psicopatas aí, quem tem esse traço de caráter, ele vai funcionar dessa maneira. E não que ele não se importe, ele se importa do jeito dele. E nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer que cada um funciona de uma maneira diferente. E funcionando de uma maneira diferente, a gente pode usar todas as nossas amizades para alcançar algo muito maior. Porque quando eu quero deixar todo mundo igual, se eu pegar todo mundo e querer colocar como se fosse essa garrafa de água aqui, cara, onde que estaria o copo então? Onde que estaria a jarra? Onde que estaria o prato? E aí nós não conseguiríamos montar uma mesa legal, entendeu? Então é necessário que a gente respeite esse espaço de cada um e a forma de funcionar de cada um. Quando a gente entende isso, cara, abre a nossa cabeça. E dentro de um relacionamento, quando você entende o traço de caráter do seu marido, da sua esposa, do seu namorado,
Quando você consegue entender isso, você vai ver que há uma fluidez maior. Você vai entender por que ele está te mandando tanto. Você vai entender por que ele não se abre tanto. O seu marido ele fica muito fechado na casinha dele, no cantinho dele. Por que o outro fala o tempo todo e está tocando em você, fica tocando em você o tempo todo, tá? Então, para a gente poder entender isso aí. E o que não esperar, então, desses traços de caráter, tá? Desse traço de caráter que é o psicopata. O que não esperar dele? Sensibilidade, tá? Que ele mesmo execute os seus próprios planos, tá? Não espere muita sensibilidade do psicopata. Como que eu estimulo, então, o psicopata? Evidenciar a posição de poder que ele exerce e estar a serviço, tá? Quer estimular, então, um psicopata? Cara, evidencia que ele está no poder. Diga para ele, cara, você tá no lugar certo. O que você está fazendo, evidencia, tipo assim, ele está fazendo com que as coisas aconteçam. E isso é fato, tá? Ele faz com que as coisas aconteçam. Eles são bons líderes, conseguem dar a direção com muita facilidade, tá? Então, evidencie isso, tá? Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, para quem é casado com um psicopata, que é o seguinte, você prefere viver em paz ou ter razão sempre? Entendeu? Então você precisa ver o que você quer. Se você quiser viver em paz, cara, você vai ter que abrir mão de razão muitas vezes. Entendeu? Porque o psicopata sempre vai acabar tendo a razão. Ele sempre vai dar um jeito de ter a razão. Cara, e aí pra você parar de brigar, mano, você vai ver que vai fluir muito melhor. Pros maridos que tem mulher psicopata, mano, deixa ela, evidencia isso na vida dela, você vai ver a mulher que você vai ter na cama depois, tá? Essa é a real, tá bom? Alerta importante. O fato dele não se importar com os sentimentos não quer dizer que ele não seja que ele seja uma pessoa má. Já falei isso antes, tá? Então o psicopata pode não sentir, mas ele se importa, tá? Então fica aqui esse adendo aqui, como que ele funciona, tá? Então ele é uma pessoa que ele quer resolver os problemas. Quarto traço de caráter que nós temos então é o traço de caráter masoquista. E como que funciona e aonde está esse masoquista, em que momento que ele está sendo desenvolvido, tá ok? O traço de caráter masoquista está sendo desenvolvido aí entre 3 e 4 anos, tá bom? Um pouco antes e um pouco depois. Que é o momento do desfraude, tá? Então qual que é a dor do masoquista? A dor dele é uma dor de humilhação, tá? Por quê? Porque ele ainda não tem controle do esfíncter dele. E aí quando ele tá saindo das fraldas, ele acaba fazendo cocô na calça ainda muitas vezes. E o pai tá esperando que ele avise para poder ir no banheiro. E muitas vezes ele é humilhado na frente das pessoas, né? Muitas vezes os amiguinhos podem falar alguma coisa para ele pode se sentir mal em relação a isso. Então a dor que ele vai ter é uma dor de humilhação, tá ok? Então, qual que é o formato do corpo então do masoca? O formato do corpo do masoca é uma caixa, ele é mais quadrado, ele vai vir de cima e embaixo quadrado, o rosto dele é quadrado, os ombros dele é quadrado, ele vai ter as costas mais largas também, mas só que ele vai vir em reto, assim, tipo, ele carrega muito peso, ele carrega muita pressão. O masoquista, ele tem essa facilidade, tá? Então, ele é preparado para suportar coisas difíceis. Então, se você está em um relacionamento com alguém que é masoca, tá? Entenda, cara, ele tem uma história por trás que talvez você não conseguiu ainda acessar, tá? Então, entenda esse coração desse masoca, entenda o que está passando dentro dele. Quem tem esse formato de corpo, o bumbum dele vai ser mais achatadinho, vai até mais para dentro assim, tá? Então, em muitos casos, ele acaba trancando, né, fazendo tanta força que faz com que os pezinhos dele abram pro lado, assim. Então, se você tá em um relacionamento com alguém que anda com os pés abertos, assim, cara, esse cara aí, ele pode ser um baita de um masoca, tá carregando baita peso nas costas e você nunca sentou com ele e quis saber o que tá se passando, tá? Então, é necessário que você faça isso. E por que ele faz isso? Ele suporta muitas coisas, muita dificuldade, porque ele não quer mais fazer merda no mundo, entendeu? Porque quando ele era pequeno, ele fazia cocô e alguém vinha e fazia cocô nas calças, né? E alguém vinha e dava uma pressão nele, vinha e botava um medo nele, e aí o que acontecia? Ele, na cabeça dele, ficou pensando, cara, eu tenho que ir pro mundo, não posso mais fazer merda. O que acontece com os masoquistas? Eles têm muito filtro, eles vão guardando muita coisa, e sempre antes de eles falar, eles pensam muitas vezes. Só que acontece, como eles têm essa capacidade de suportar muito difícil, eles vão guardando dentro deles e guardando o problema de todo mundo vem e traz os seus problemas e vai enchendo ele, até que chega um momento que ele explode.
e quando explode, nego, sai de baixo. Depois que ele explodiu, tu não tem mais o que fazer. Ele vai falar um monte de coisa, só que assim que ele falar, ele já pensa, meu Deus, fiz merda de novo, não devia ter feito isso, me arrependo já, me perdoa, entendeu? Ou ele nem vai te pedir perdão, mas dentro dele já tá mais uma outra pressão que é, cara, não devia ter feito isso. Então ele fica naquela culpa e sofrendo com isso com muita constância, tá? Então o maior medo do masoquista é falhar e ser exposto, pois isso fará com que ele sinta muito mais humilhado, tá bom? Então o que não esperar então de um masoquista? O que esperar de um masoquista? Força, muita força. Masoquistas são extremamente confiáveis. Se você é casada com um masoquista e você contar um segredo pra ele, é segredo de verdade, cara. Ele não vai contar pra ninguém, tá? Ele vai guardar dentro dele esse segredo e não vai abrir pra mais ninguém. Vai ficar ali dentro dele guardado as 7 chaves, tá ok? São pessoas extremamente fiéis, os masoquistas, tá? Eles podem sofrer de traição por não abrir o seu coração, mas eles são extremamente fiéis. Então, valorize isso, tá ok? O que não esperar de um masoca, tá? Espontaneidade, improviso e que ele exponha os seus sentimentos, tá ok? O que você não vai esperar, né? O que não esperar, então, é espontâneo, que ele vai fazer alguma coisa por espontaneidade aí, que ele improvise alguma coisa, né? E que ele exponha os seus sentimentos, tá ok? Então, não espere isso. Como que eu estimulo, então, um masoca? Valorizar e reconhecer a sua capacidade de lidar com coisas difíceis. Cara, não é todo mundo que tem essa capacidade. Tem muita gente que sofre a primeira pressão já abandona o barco. Tem muita gente que sofreu um baque na família, um baque financeiro, um baque emocional. Cara, já abandona tudo só que o masoca não. O masoca ele vai ficar até o fim. O masoca é aquele cara que ele tá com o remo na mão, se todo mundo sair ao redor dele, ele vai ficar com o remo e ele vai remar sozinho se ele preciso for, porque ele acredita em algo maior. Então esse masoca é assim, ele funciona dessa maneira. Cara, valorize esse masoca que tá andando do seu lado, tá ok? Um alerta importante, o segredo dele está em escolher para quem ou de quem ele vai carregar, tá ok? Então, masoca, se você é um masoquista, escolha de quem você vai carregar. É necessário que ele carregue peso, é necessário. O corpo dele foi formado para isso, tá? Ele foi desenvolvido para isso. Só que precisa escolher para não sofrer depois com traições, né? Enfim, com humilhação, tá? Então, escolha de quem você vai carregar os seus problemas. Mulheres que são casadas com homens masocas e homens que são casados com mulheres masoquistas, eles podem não contar muita coisa para você. É natural deles não contar muita coisa para você. Mas se ele contar, valorize, tá ok? Porque ele está dizendo o seguinte, eu encontro em você um lugar seguro. Eu encontrei em você esse lugar seguro. Então, se você é amigo de um masoca, tá? De uma pessoa que ela é quadrada, você vê que ela não conta nada para ninguém, veio contar para você, se você é oral, mano, segura essa boca aí, tá? Porque e se você é psicopata também, segura essa boca aí dentro. Porque eles não contam para todo mundo. Eles vão contar para quem eles sentem segurança. Cara, e se ele sentiu segurança em você, mano, dá valor para isso. Isso tem que ser muito valorizado, tá? Porque eles não abrem para todo mundo. Então você precisa entender isso aí. E por fim, o nosso último traço de caráter é o rígido, tá? E o rígido está sendo desenvolvido quando? Entre 3 anos e meio a 5 anos, aonde está acontecendo o complexo de Édipo, né? Aonde o menino é apaixonado pela mãe e a menina é apaixonada pelo pai, né? Aonde o Freud chamou isso de complexo de Édipo, tá? Então todos nós vamos começar a ver a vida em pares a partir dessa fase. A mamãe tem papai, o cachorro a cachorra, vó o vô, o tio a tia, todo mundo está em pares. E aí o que acontece? O meu corpo não pode perder esse homem que está aqui, que é o primeiro amor da minha vida, que é o meu pai, ou que é minha mãe. Então o menino vai ter um formato do corpo mais atraente, a menina um formato do corpo um pouco mais atraente. Digo atraente aqui no que diz respeito a o que nós entendemos como sociedade de o belo, tá ok? Que é um formato mais violão do corpo, tá ok? Então o nosso corpo vai fazer isso para atrair o olhar daquele masculino, que de fato pode não atrair, mas o meu corpo entende que dessa maneira eu atraio um masculino para mim, que é o meu pai, tá? Então, o formato do corpo é um formato mais violão. E qual é a dor desse traço de caráter? Tá? É a dor da traição. Por quê? O pai está dizendo, você é o pai está dizendo, você é a princesa do papai,
A mãe está dizendo, você é o príncipe da mamãe, mas na hora que eles vão dormir, eles dormem, o rei e a rainha, e a princesa ou o príncipe não ficam na mesma cama e não devem ficar, ficam em outro lugar, tá? Então, o que acontece? Essa dor da traição vai acontecer e ela pode ressentir na vida toda. E eu acho muito interessante que muitas pessoas que eu atendo que são rígidos, a dor deles é essa dor da traição e eu fico assim, ó. Como assim, cara? Como que você tem medo de ser traído? Tipo, eu não consigo entender. Como uma pessoa tão bonita, tipo, com corpo... Esses dias eu atendi um homem lindo, cara. Meu, o cara é lindo. Eu sou casado, bem casado, sou homem. Mas o cara era bonitão, mano. E a dor dele era uma dor de traição. Ele falou que teve vários relacionamentos. Em todos os relacionamentos dele, a dor dele era de ser traído pela mulher que ele tava. Cara, se eu fosse uma mulher, não traía aquele maluco nunca. As mulheres também que ele estava também nunca pensaram nisso, provavelmente. Entendeu? Então, quem está casado com uma pessoa que é rígida, cara, essa pessoa tem uma dor de traição muito grande. Então, o que você vai ter que fazer, tá? O que você vai ter que fazer então para valorizar então esse rígido, tá? O que você vai fazer para estimular ele? Então, para estimular, você precisa deixá-lo seguro quanto à sua posição no relacionamento, tá? Nessa relação construída. Como que eu deixo ele seguro? Cara, você é o homem da minha vida, você é a mulher da minha vida, é com você que eu escolhi, é com você que eu vou ficar. E isso precisa ser falado e demonstrado em palavras e atitudes com muita frequência. Porque se ele sentir ao menor sinal que ele pode ser traído e ele está na dor, ele vai trocar antes. Tá? Então, por exemplo, se você é casado com um rígido, tá? Deixa eu falar primeiro se você é rígida, tá? Porque o rígido ele tem essa coisa da traição. Então, o que acontece? Ele pode criar uma fantasia de que o marido está olhando para alguém. E aí ele fala o seguinte: eis, aquela mulher veio logo aqui hoje, né? Só porque você estava aqui. E o cara, é um esquizoide, tá no mundo da lua, o cara não tá nem aí. Aí de repente ela, naquela dor de traição dela, se encontram no mercado e ela fala, mas ela sabia que nós estávamos aqui no mercado, não pode. Aí do nada, lá no Instagram, mandou um coração lá, não mandou coração não, sei lá no Instagram ela viu que tá seguindo no Instagram. E aí de repente ela vai dizer, olha só, ela tá te seguindo. E o cara tá nem aí. Só que de repente, tanto que ela começou a falar, ele começou a olhar e dizer, será que pode ser? Aí em algum momento ele acaba de trair e ela fala, eu sabia que você ia me trair. Por quê? Ela construiu algo que não existia na cabeça daquela pessoa. Então esse traço de caráter rígido, ele pode fazer isso. E pode também fazer o contrário. Quando a pessoa está mostrando que não está dando segurança para o relacionamento, o que acontece? Ele no primeiro sinal de desconfiança, ele vai trocar, entendeu? O rígido vai sempre estar triangulando na vida. Então, muitos rígidos, o que acontece com os rígidos? Isso é importante. Como o primeiro amor da vida deles foi o pai ou a mãe, o rígido pode entregar o sexo dentro do casamento, mas o coração está na casa dos pais. Então são aquelas pessoas que fazem tudo pelo pai, uma mulher que faz tudo pelo pai e não consegue fazer pelo marido. Ou um homem que faz tudo pela mãe e não consegue fazer pela esposa. Então o que acontece nesse processo? Tá? É necessário esse cordão umbilical ser cortado. Tá? Por quê? Porque um adulto saudável, ele casa e sai de casa e corta, fazendo com que os seus pais se tornem desnecessários para a sua vida. A ponto de você ter dentro de você tudo que os seus pais te ensinaram, mas você tem um pai ou uma mãe desnecessário que você não precisa mais estar colado neles o tempo todo. Tá? Então, por quê? Você vai começar a construir uma família e essa sua família é daqui para frente. Seus pais são importantes, são interessantes, você vai lá de vez em quando visitar, mas você não pode deixar a família que você tem agora para cuidar dos seus familiares. Pai e mãe tornam-se familiares e a sua família é o núcleo onde você está. Beleza? A partir daí, seguindo para frente, eu caso, tenho filhos e eu me torno desnecessários para ele também. Preciso me tornar desnecessário para meus filhos. Não posso ficar a vida inteira cuidando deles, porque aí o que acontece? Muitos pais adoecem para fazer com que os seus filhos fiquem em casa ou voltem para casa. Mas isso é o tema para uma próxima live aí, que a gente pode estar falando sobre isso. Pais desnecessários, tá? Faz um print aí da tela, depois você coloca lá, eu quero saber sobre pais desnecessários, tá bom? Então, o que não esperar de um rígido, tá? Não espere uma decisão rápida entre duas ou mais
opções e foco exclusivo. O rígido, ele nunca vai focar numa coisa só, ele sempre vai ter várias coisas e vai funcionar bem, desculpa aí, vai funcionar bem, o rígido vai funcionar muito bem fazendo várias coisas ao mesmo tempo, beleza? Alerta importante, não é justo exigir que ele tenha que trabalhar com uma única coisa só, com uma única opção, tá ok? O rígido, ele necessita ter várias opções, porque ele aprendeu a viver assim na vida, triangulando, ok? Então, como que isso tudo, Rafa, pode estar afetando a minha vida amorosa, tá? Se você souber como você funciona, cara, você vai saber como a outra pessoa funciona, tá? E você sabendo como você funciona, fica mais fácil, cara, de lidar com os problemas do outro. E os seus problemas, principalmente os seus problemas, tá? O que eu quero que você entenda nesse momento que tem coisa que você sente que não é culpa da pessoa que você tá. Tem coisa que você sente que é culpa sua, entendeu? A pergunta que eu faço é: quem é o culpado por eu estar aqui hoje? Foi minha mãe que me deu muito mamar ou me deu pouco mamar, porque eu sou um oral? Foi minha mãe que quando eu estava no útero, ela sentiu muito medo de não saber me cuidar, e aí lá dentro eu fiquei um esquizoidezinho? Foi o meu pai que me manipulou muito, meu pai que me humilhou muito, meu pai que me traiu, minha mãe que me traiu? Não existem culpados. Você é autorresponsável da sua vida. Você veio até aqui e não existe culpado. Se você quiser ir daqui para frente, você precisa tomar decisões claras e concisas para você, tá ok? Então tem coisas que você sente que não é o seu cônjuge, não é o seu namorado, não é o seu marido, esposa, que estão passando por aquilo. É você, são dores que você tem e você espelha no outro aquilo que você está sentindo, tá? Você não consegue evitar a sensação de rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição, e você vai descontar em alguém. E em quem você vai descontar? Na pessoa que está mais perto de você, na pessoa que é mais segurança para ti, tá? Então, esse peso extra que você pode estar vivendo no seu relacionamento precisa sair de você, tá? Precisa sair dessa relação para que você consiga viver de uma maneira melhor, tá ok? Você precisa colocar para fora essas suas dores, tá ok? Tem coisa que o seu parceiro ou sua parceira faz contigo que você odeia, só que ele não sabe também que ele está fazendo e você não odeia. Por isso que quando a gente faz alguns trabalhos de casais, agora a gente está trabalhando com isso, fazendo acordos sinceros, tá? Acordos sinceros. Porque muitas vezes, eu falei numa live anterior sobre plano de voo, muitas vezes a pessoa casou sem ter nenhum plano de voo. Aí ela está dentro do casamento, ninguém sabe para onde vai. Eu tenho uma breve prospecção do que eu quero fazer, mas nunca coloquei no papel, nunca coloquei num lugar onde, cara, eu quero ir para lá, mano. Eu acho que esse aqui é o lugar. E aí você pega os seus sonhos e os sonhos da sua mulher, e aí você vê que não casa, não bate. São duas peças que não se encaixam. Não, são duas peças que você não conhece, não que não se encaixam, entendeu? Então você precisa fazer isso e entender. Então, por exemplo, um esquizoide, tá? Ele não gosta muito de contato físico. Imagina você estar casado com um esquizoide, ele não gosta muito de contato físico e você é todo oral. Quando você fala, você tem que estar tocando nas pessoas. Aí o que acontece? Esse esquizoide não quer abraço e o oral quer dar abraço. Vai dar treta. É necessário, então, fazer acordos sinceros aqui, tá ok? Então, o esquizoide, ele gosta muito do mundo à lua, e o oral, cara, o oral, ele precisa desse contato, desse afeto, e o esquizoide precisa ficar, em alguns momentos, na sua caverna, tá? Muitos relacionamentos, eles vão por água abaixo por conta disso aí, de não saber como um funciona, tá? Se de um lado eu tenho um oral que gosta de contato e do outro tem um esquizoide que não gosta, eu preciso fazer um acordo sincero entre eles aí, tá? E para finalizar, tá? Então, por último aqui, tem uma coisa muito importante que eu quero que você saiba, é que cada traço de caráter funciona de uma maneira diferente. Você precisa respeitar cada traço, tá? Se você não souber como você é e como você percebe as coisas de um mundo, vai ficar muito difícil você se relacionar com os outros, tá? Então é necessário que você saiba isso, tá? Tem gente que explica o que sente, tá? Tem gente que vai demonstrar o que está sentindo. Tem gente que
que ama dando força, tem gente que ama suportando coisas difíceis, tem gente que ama negociando, é forma de amar diferente, entendeu? Cada um dos traços de caráter vai amar de uma maneira diferente. O esquizoide vai amar explicando por que ele está amando, o oral vai amar abraçando e sentindo, o psicopata ele vai amar manipulando. Então é uma maneira diferente de amar, e não é errada, é a maneira dele de funcionar, entendeu? Então você precisa entender isso. O pior é que muitas vezes a pessoa já sofreu, né, disso e acha que a vida ela é assim mesmo, sofreu isso em outros relacionamentos e aí acha que a vida tem que ser assim. Eu quero dizer para você que não, a vida não é assim. Tem uma maneira fácil de viver, uma maneira boa de viver e que você pode alcançar melhor os seus recursos, tá ok? Então existe uma saída para você, tá? E que saída é essa? É conhecer os seus traços de caráter, tá? Se você gostou disso que eu falei tudo até aqui, a gente trabalha com análise e a gente traça um mapa, tá? Traça um mapa das dores e um mapa circunstancial, um gráfico também dos seus traços de caráter e como você funciona em cada momento, tá? Você precisa descobrir como que você funciona, tá? E aí você vai conseguir colocar isso para fora. Como eu falei, agora aqui no final eu iria deixar, estava com uma promoção até junho, agora de julho volta o preço normal, só que eu ainda não troquei, então até amanhã vai estar o mesmo preço que estava em julho. E o que eu estou fazendo aqui para quem está aqui e é casado, só para quem está aqui e é casado, tá? Ou está em um relacionamento. Se você optar em fazer a análise, eu vou dar para você também um mapa do caminho leve apenas olhando para a foto do seu cônjuge e do seu marido, tá? Então eu vou fazer a sua análise, a gente faz a sua análise e a análise dele, tá? A gente vai dar uma olhada e aí eu vou te trazer um caminho leve de como estimulá-lo, por que ele está vivendo algumas coisas que ele está vivendo, vou explicar para você exatamente como ele está funcionando, tá ok? Então na compra da análise você vai saber mais. No link aqui também da minha bio tem um e-book que eu escrevi, especificamente o que eu tô olhando aqui, o meu Mazoca ele precisa então ter um script, tá? Então isso que eu fiz aqui, eu criei o e-book, tá? Então ele tá lá no link da minha bio, se você quiser vai lá e se inscreve lá, pega lá, baixa o link, baixa o e-book, é totalmente grátis. E agora, aquilo que eu falei, eu vou até abrir aqui o link, ativar os comentários, tá? Fez sentido aqui pra vocês? Quem tá indo aqui comigo? Tô muito feliz com isso, galera. De verdade, tá quase acabando meu tempo já. Mas tô muito feliz por você ter ficado comigo até agora, cara. Muito obrigado por ter me aturado. Como eu falei, que eu iria dar um presente para os solteiros, tá? Para quem tá solteiro ainda aí. Agora, às 11 horas também vai ser liberado no meu Insta também. E para os solteiros, tá? Na quarta-feira, tá? Eu vou fazer um webinar fechado, não vai ser uma live, tá? Vai ser um webinar fechado. Vai ser um webinar fechado para quem está solteiro e diga-se de passagem, solteiro, o que é solteiro, tá bom? Solteiro é quem não casou ainda, tá? Não casou no civil, no religioso. Se você está morando com alguém, então você já é um casadinho aí. Mas solteiro é quem está solteiro, não está casado, tá bom? Se você não está casado, então esse o que eu vou te oferecer agora, o que eu vou te dar agora, esse presente que eu vou te dar é para você, tá ok? Se você está namorando, se você está noivo, se você está enrolado, se você está sozinho, se você está pela graça, se você está pela misericórdia, se você está pelo meu Deus, Deus manda aqui, joga o homem para minha vida, joga a mulher para minha vida, esse é para você. A gente na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, eu vou fazer um webinar que é Papo de Solteiro, tá? Papo de Solteiro, a gente vai rasgar o verbo lá e eu vou falar para você os 7 passos, tá? Para você deixar de ser solteiro. Cara, é algo que é libertador, de verdade, é libertador você entender isso que eu vou te colocar ali, porque assim, tem muita coisa que você fez e que você tá fazendo e você nem sabe por quê, tá? Essa é a real. E por que você tá solteiro ainda? Muitas pessoas que estão solteiras é porque escolheram estar solteiro, estão solteiros porque querem estar solteiro. Essa é de fato, tá? Então, o que acontece? Lá no link da bio também, se não tá no link da bio, depois você me manda um comentário, mas acho que tá lá já. Tem o Papo de Solteiro, o webinar que vai acontecer. Eu preciso que você faça seu cadastro lá pra gente poder
mandar para você então o link e você acessar esse lugar. Vai ser um lugar fechado onde a gente vai tá conversando. E o que vai ter nesse webinar? Eu vou falar sobre os 7 passos que você precisa dar para você deixar de ser solteiro e também como conquistar alguém olhando para o formato do corpo dela, porque muitas vezes você pode querer conquistar alguém e você não sabe como chegar na pessoa, tá? Então, olhando para o formato do corpo dela, você vai saber como chegar. Eu vou te dar o caminho das pedras, tá? Então, lá nesse webinar, a gente vai falar sobre isso, tá ok? Então, se inscreve lá, tá? Se inscreve lá, entra no link da bio, se inscreve lá e vamos conversar nessa quarta-feira, dia 8/7, às 22 horas, exclusivamente Papo de Solteiro. Para os casados, logo a gente vai ter um webinar só para casais, tá? Pra gente falar só com casais e vai ser muito legal. Vale se identificar com todos os traços? Vale sim. Nós passamos por todos eles, porém, existe 1, 2, máximo 3, que eles são mais elevados, tá? Então a gente acaba sentindo mais dores e vivenciando mais aquilo lá. Galera, 20 segundos para terminar. Obrigado, tá? Obrigado por estarem aqui comigo até agora. Fico muito feliz e até a próxima. Vai lá no link da bio, manda pra galera, compartilha lá esse papo de solteiro que vai ter na semana que vem e tamo junto, tá ok? Um abraço, até mais, Deus abençoe.